pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de resolução de questões da OAB. Eu sou Maria Eduarda Ferraz, advogada e professora, e hoje eu vou auxiliá-los na resolução de algumas questões de processo civil do exame 24 ao exame 28. Como a prova já está se aproximando, o meu objetivo é revisar com vocês o maior número de conteúdos, então vai ser um pouco mais rápida essa nossa resolução, e se vocês ficarem com alguma dúvida, podem me procurar, que a gente tenta solucionar isso antes da prova. Além disso, pessoal, eu deixei para vocês, acima da questão, o exame que ela se refere, para que fique mais fácil a localização de vocês. Agora vamos começar. Questão 53. João Paulo faleceu em Atibaia, vítima de um ataque cardíaco fulminante. Empresário de sucesso, domiciliado na cidade de São Paulo, João Paulo possuía inúmeros bens, dentre os quais se incluem uma casa de praia em Búzios, uma fazenda em Lucas do Rio Verde e alguns veículos de luxo, atualmente estacionados em uma garagem em Salvador. Neste cenário, assinale a opção que indica o foro competente para o inventário e a partilha dos bens deixados por João Paulo. Pessoal, essa questão ela envolve a competência territorial para processar e julgar uma ação de inventário. E o que a gente precisa recordar? Que no processo civil nós temos aí duas grandes regras de competência, que é a competência sobre o direito real sobre imóveis e direito real sobre imóveis. Primeiro, direito real sobre imóveis. A competência vai ser o foro do domicílio do réu. Direito real sobre imóveis, a competência vai ser o foro do local da coisa. No entanto, nós temos exceções a essas regras de competência, e a ação de inventário é uma dessa exceção. O artigo 48 do CPC vai dizer que a competência para processar ação de inventário, partilha, arrecadação, vai ser o foro de domicílio do autor da herança. E o parágrafo único diz que, se o autor não possuir domicílio certo, vai ser competente o foro da situação dos bens imóveis, havendo bens imóveis em foros diferentes qualquer um destes, e não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. Então, nós temos aí duas grandes regras e exceções. O inventário é uma exceção e, no caso desse exercício especificamente, foi destacado para a gente que o último domicílio do autor da herança é a cidade de São Paulo. Por esse motivo, a alternativa correta é a alternativa B, que diz que a competência vai ser o foro de São Paulo. Vamos para a próxima questão. Questão 56. Em razão da realização de obras públicas de infraestrutura em sua rua, que envolveram o manejo de retroescavadeiras e britadeiras, a residência de Dayana acabou sofrendo algumas avarias. Dayana ingressou com uma ação judicial em face do ente que promoveu as obras, a fim de que este realizasse os reparos necessários em sua residência. Citado o réu, este apresentou a contestação, contudo, antes do saneamento do processo, diante do mal-estar que vivenciou, Dayana consultou seu advogado a respeito da possibilidade de, na mesma ação, adicionar pedido de condenação em danos morais. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Pessoal, essa questão ela envolve a modificação, a alteração dos pedidos da petição inicial. E, em síntese, o que vocês precisam saber? Que o aditamento da petição inicial ele é possível somente até o saneamento do processo. E, se já tiver ocorrido a citação do réu, o aditamento ele é permitido desde que haja o consentimento do réu. Então, o réu ele vai ser intimado daquele aditamento e poderá, inclusive, requerer provas suplementares. No entanto, se o réu ainda não tiver sido citado, para que haja o aditamento da petição inicial, basta que o autor apresente uma petição simples. Então, não se esqueçam, o aditamento da petição inicial, que inclui alteração do pedido, modificação do pedido, ele pode ocorrer até o saneamento do processo. O réu ainda não foi citado, basta uma petição simples do autor. O réu já foi citado, é necessário o consentimento do réu e o réu ele se manifestará no processo num prazo de pelo menos 15 dias, inclusive ele poderá requerer provas suplementares. Vamos analisar as alternativas. Alternativa A. É possível o aditamento, uma vez que, até o saneamento do processo, é permitido alterar ou aditar o pedido sem o consentimento do réu. Não, pessoal, se o réu já foi citado e, inclusive, apresentou contestação,
é necessário que haja consentimento para que o aditamento da petição inicial seja aceito. Alternativa B. Não é possível o aditamento, uma vez que o réu foi citado e apresentou contestação. Pessoal, não é que não é possível, isso é possível sim, mas é preciso do consentimento do réu. E a alternativa D, é possível o aditamento, porquanto até a prolação da sentença é permitido alterar ou aditar o pedido, desde que não haja recusa do réu. Não é, pessoal, até a prolação da sentença. O aditamento, ele somente é permitido até o saneamento do processo. E por isso só nos restou a alternativa C, que diz: é possível o aditamento, eis que, até o saneamento do processo, é permitido aditar ou alterar o pedido, desde que com o consentimento do réu, porque aqui frisa-se que o réu ele já foi citado. Próxima questão. Questão 57. O supermercado X firmou contrato com a pessoa jurídica Excelência, sociedade empresária de renome, para que esta lhe prestasse assessoria estratégica e planejamento empresarial no processo de expansão de suas unidades por todo o país. Diante da discussão quanto ao cumprimento da prestação acordada, uma vez que o supermercado entendeu que o serviço fora prestado de forma deficiente, as partes socorreram da arbitragem, em razão de expressa previsão do meio de solução de conflitos trazida no contrato. Na arbitragem, restou decidido que assistia a razão ao supermercado, sendo a sociedade empresária Excelência condenada ao pagamento de indenização, além de multa de 30%. Considerado exposto, assinale a afirmativa correta. Pessoal, vejam que aqui nós temos uma previsão contratual prevendo a arbitragem. E a questão, ela vai nos questionar sobre a força executiva ou não de uma sentença arbitral. E o que vocês precisam recordar? Que a sentença arbitral, ela nada mais é que uma decisão proferida por um árbitro no curso da arbitragem e, em que pese ou não ter na arbitragem a atuação do Poder Judiciário, essa sentença arbitral, ela possui força de título executivo judicial, com fulcro no artigo 515 do CPC. Então, a minha sentença arbitral, a sentença arbitral é proferida no curso da arbitragem, ela pode ser executada por cumprimento de sentença, sendo dispensado um processo de conhecimento, um processo de execução, porque, por si só, ela já possui força de título executivo judicial. Vamos analisar as alternativas. Alternativa A. Por se tratar de um título executivo extrajudicial, deve ser instaurado um processo de execução. Não, nós estamos diante de um título executivo judicial. Alternativa C. A sentença arbitral só poderá ser executada junto ao Poder Judiciário após ser confirmada em processo de conhecimento, quando adquire força de título executivo judicial. Não é necessário um processo de conhecimento, porque essa sentença ela já tem força de título executivo judicial. Alternativa D. A sentença arbitral será executada segundo as regras de cumprimento de sentença. Até aí a alternativa está correta, tendo em vista seu caráter de título executivo extrajudicial. Se a questão falasse de título executivo judicial, a alternativa D estaria correta. E nos restou a alternativa B, que diz: por se tratar de um título executivo judicial, será promovido segundo as regras do cumprimento de sentença. Então não se esqueçam, a sentença arbitral ela é um título executivo judicial por força do artigo 515 do CPC. Questão 55. Arthur ajuizou a ação perante o Juizado Especial Civil da Comarca do Rio de Janeiro com o objetivo de obter reparação por danos materiais em razão de falha na prestação de serviço pela sociedade empresária Consultex. A sentença de improcedência dos pedidos iniciais foi publicada, mas não apreciou juridicamente um argumento relevante suscitado na inicial, desconsiderando em sua fundamentação importante prova do nexo de causalidade. Arthur pretende opor embargo de declaração para ver sanada tal omissão. Diante de tal cenário, assinale a afirmativa correta. Pessoal, vamos aproveitar o ensejo dessa questão para revisar alguns aspectos dos embargos de declaração. Vamos lá. Eles estão previstos no artigo 1022 do CPC e vão ser utilizados para sanar vícios dentro de uma decisão. Esse vício ele pode ser uma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O que é a omissão? A omissão ela ocorre quando o juiz ele deixa de se manifestar a respeito de uma questão ou um pedido que ele deveria ter se manifestado. Contradição. Quando a decisão, a sentença, ela possui
no seu corpo do texto, né, no seu bojo, afirmações inconciliáveis. Então, a sentença está contraditória. Obscuridade. Quando há decisão, ela não permite que seja compreendida de uma forma clara. Ela tem elementos que fazem com que aquela decisão ela não seja compreendida. E erro material, que eu trouxe para vocês um exemplo, que é o nome errado da parte, que é um vício de uma informação na decisão que prejudica aí a força daquela decisão, que traz aí apontamentos que são impertinentes àquela lide. Então, pessoal, sempre que eu estiver diante de algum desses vícios, essa sentença ou essa decisão, ela pode ser sanada através da oposição de um embargo de declaração. Além disso, os embargos de declaração, eles estão previstos no rito dos juizados especiais e também eles interrompem o prazo para a interposição de outro recurso cabível para impugnar aquela decisão. Ou seja, se uma das partes apresentou embargo de declaração, aquele prazo para o próximo recurso, que é cabível daquela decisão, ele está interrompido. Ele vai voltar a contar do zero e não de onde ele parou. Então não se esqueçam, embargos de declaração interrompem o prazo para ambas as partes. Agora vamos analisar as alternativas. Alternativa A. Arthur poderá opor embargos de declaração suspendendo o prazo para interposição de recurso. Não, interrompendo o prazo. Alternativa B. Os embargos não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de recurso. Incorreto, pessoal. Os embargos, eles interrompem o prazo. Alternativa D. Arthur não deverá interpor embargos, pois estes não são cabíveis no âmbito dos juizados. Não, os embargos, eles podem sim ser manejados em decisões proferidas pelos juizados especiais. E a alternativa C, que é a alternativa correta, que diz: eventuais embargos de declaração interpostos por Arthur interromperão o prazo para interposição de recurso para a turma recursal. Próxima questão. Questão 56. Marcos se envolveu em um acidente abalroando a motocicleta de Bruno em razão de não ter visto que a pista estava interditada. Bruno ajuizou, em face de Marcos, ação de indenização por danos materiais, visando receber os valores necessários ao conserto de sua motocicleta. Marcos, ao receber a citação da ação, entendeu que a responsabilidade de pagamento era da seguradora Confiança, em virtude de contrato de seguro que havia pactuado para seu veículo, antes do acidente. Diante de tal situação, assinale a afirmativa correta. Nós temos nessa questão duas relações jurídicas. Uma entre Marcos e Bruno, porque nós temos aí um dano e o dever de indenizar, e a outra entre Marcos e a seguradora, porque a questão sinaliza a existência de um contrato de seguro. E vocês vão ver das alternativas que essa questão ela aborda a intervenção de terceiro. Pessoal, o que é a intervenção de terceiro? A intervenção de terceiro nada mais é que quando se admite um terceiro que não é autor nem réu naquela relação processual. Então, vai ser chamado, vai ser trazido ao processo um terceiro para figurar como parte naquela lide. E nesse caso, a questão ela vai trazer uma denunciação à lide. E como que a gente conclui isso? Percebam que sempre que eu tiver a ideia de uma ação de regresso, eu vou estar diante de uma denunciação da lide. Vejam a definição que eu trouxe. A denunciação à lide tem por finalidade fazer que terceiro venha litigar em conjunto com o denunciante e, se houver condenação deste, o denunciado ressarcirá o prejuízo do denunciante. Percebam que, nessa questão, se Marcos vier a ser condenado nessa ação de indenização, futuramente, em razão da existência de um contrato, ele pode ajuizar uma ação de regresso contra a seguradora. E por esse motivo, para antecipar essa ação regressiva, ele pode denunciar a lide e trazer a seguradora para figurar como parte nesse processo. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Percebam que nós não estamos tratando aqui de uma responsabilização solidária. Então, por isso, não seria um chamamento ao processo, enfim. Tenho a ideia de ação regressiva, estou diante de uma denunciação da lide. Não se esqueçam disso. Agora, pessoal, existem 3 temas que tiveram mais incidência nos exames 24 ao 28. Em razão disso,
eu pretendo fazer com vocês uma pequena revisão, apontando os principais aspectos desse tema e depois nós vamos para a resolução das questões. Começando pela audiência preliminar de conciliação e mediação. O que vocês precisam saber sobre esse tema? Primeiro, para que a audiência aconteça, é necessário que não seja o caso de indeferimento da inicial e não ser o caso de improcedência liminar do pedido. Em outros termos, se a petição inicial ela for aceita, o juiz designará uma audiência de conciliação e mediação. Para que a audiência não aconteça, é necessário que ambas as partes manifestem expressamente desinteresse na autocomposição ou não ser admissível, não ser o caso de autocomposição. Isso vai acontecer, por exemplo, se eu estiver diante de uma ação ajuizada por uma fazenda pública questionando a incidência ou não de um tributo que não tem entendimento pacificado na jurisprudência, por exemplo, ou ser um caso de direito indisponível, aí não vai ser admitida a autocomposição. Caso contrário, a audiência vai ser designada. E quando a gente estiver diante de um litisconsórcio, todos têm que manifestar desinteresse e, se apenas um manifestar interesse, a audiência vai acontecer. Outro ponto, a audiência de conciliação ela pode se realizar por meio eletrônico. Então, atenção a esse ponto, porque considerando as atividades em trabalho remoto nessa pandemia, pode ser que o examinador ele questione isso. Então, sim, as audiências de mediação e conciliação elas podem se realizar por meio eletrônico. Terceiro ponto, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação vai ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça e haverá uma sanção de uma multa de 2% da vantagem econômica ou do valor atribuído à causa que vai ser revertido em favor da União ou do Estado. Então, uma das partes não compareceu à audiência que foi designada, essa parte, o autor ou réu, vai ser sancionado com uma multa de até 2%. Quarto ponto, as partes elas devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. Notem que as partes devem estar acompanhadas, ou seja, não é uma faculdade. Quinto ponto, a autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. Se eventualmente as partes se conciliarem, se as partes conseguirem solucionar aquele conflito pela autocomposição, isso necessariamente tem que ser homologado por sentença. E sexto ponto, a audiência de conciliação ela pode se dividir em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual. Dessa forma, eu posso ter mais de uma sessão de conciliação, desde que isso seja necessário que viabilize a autocomposição. Agora vamos para as alternativas, para as questões. Questão 51. Leilane, autora da ação de indenização por danos morais, proposta em face de Carlindo na 5ª Vara da Comarca da Capital, informou em sua petição inicial que não possuía interesse na audiência de ação prevista no artigo 334 do CPC. Mesmo assim, o magistrado marcou a audiência de conciliação e ordenou a citação do réu. O réu, regularmente citado, manifestou interesse na realização da referida audiência, na qual apenas o réu compareceu. O juiz, então, aplicou a multa de 2% sobre o valor da causa. Sobre o procedimento do magistrado, a partir do caso apresentado, assinar a afirmativa correta. Alternativa A. O magistrado não deveria ter marcado a audiência de conciliação, já que a autora informou em sua petição inicial que não possuía interesse. Pessoal, notem que, em que pese a autora ter manifestado desinteresse, para que a audiência não ocorra, é necessário que ambas as partes manifestem desinteresse. Por isso, a alternativa A está incorreta. Alternativa C. O magistrado deveria ter declarado o processo extinto sem resolução do mérito e a multa não possui fundamento legal. Pessoal, não há o que se falar em extinção do processo sem resolução do mérito e ainda a multa está prevista no artigo 334, parágrafo 8º do CPC. Alternativa D. A manifestação de interesse do réu na audiência pode ser feita em até 72 horas antes da sua realização. Não, pessoal. A audiência ela já foi designada e basta que o réu compareça ao ato, não sendo necessário que ele peticione nos autos informando que ele vai comparecer. É necessário que ele manifeste expressamente o desinteresse na prática do ato. Se o juiz designou e o réu compareceu, não há nenhum vício nesse ato. E a alternativa B, o magistrado agiu corretamente, tendo em vista que a conduta da autora se caracteriza como um ato atentatório
a dignidade da justiça. Questão 52. Marina propôs a ação de reconhecimento e extinção de união estável em face de Caio, que foi regularmente citado para comparecer à audiência de mediação. Sobre a audiência de mediação, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Se houver interesse de incapaz, o Ministério Público deverá ser intimado a comparecer à audiência de mediação. Incorreto. Por quê? Nas ações em que tiver interesse de incapaz, o Ministério Público ele vai ser intimado para intervir no feito, para acompanhar o processo. Isso não diz respeito necessariamente ao comparecimento à audiência de mediação. Alternativa B. É faculdade da parte estar acompanhada de advogado ou defensor público à audiência. Não, pessoal. Eu sinalizei para vocês que as partes elas devem estar acompanhadas de seus advogados ou defensores, ou seja, não é uma faculdade. Alternativa C. Em virtude do princípio da unidade da audiência, permite-se apenas uma única sessão de mediação que, se restar frustrada sem acordo, deverá ser observado o procedimento comum. Pessoal, eu disse para vocês, no nosso tópico 6 da revisão, que as audiências de mediação e conciliação elas podem acontecer mais de uma vez, desde que isso seja necessário para a solução consensual do conflito. E a alternativa D diz? A alternativa D diz que é lícito que, para a realização de mediação extrajudicial, Marina e Caio peçam a suspensão do processo. Essa alternativa ela está correta e possui fulcro no artigo 696 do CPC, que diz que a audiência de mediação e conciliação poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual, sem prejuízo de providências jurisdicionais para evitar o perecimento do direito. Se no caso, o pedido de suspensão objetiva evitar o perecimento do juízo, do direito, é plenamente cabível e pode ser deferido pelo juízo. Agora, pessoal, o próximo tema, que também apareceu muito no exame 24 ao 28, foram as tutelas provisórias. E fazendo uma breve revisão, as tutelas provisórias elas podem ser de urgência e de evidência. A tutela de urgência ela está prevista no artigo 300 do CPC e necessita da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da probabilidade do direito. Já a tutela de evidência, ela dispensa a comprovação de urgência, mas ela exige a probabilidade do direito. Depois façam uma leitura atenciosa ao artigo 311 do CPC, que vai dispor aí as opções da tutela de evidência. E notem que a tutela de evidência ela poderá ser concedida liminarmente nas hipóteses do inciso 2º e 3º. Então, sempre que diante dessa situação, ela pode ser deferida liminarmente. Agora vamos para as questões. Alexandre ajuizou a ação em face da prestadora de serviço de iluminação pública de sua cidade, questionando os valores nas últimas contas, bem como pleiteando a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais. A título de tutela provisória, requereu a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, tendo a juíza competente deferido liminarmente a tutela de evidência sobre o fundamento de que a ré costuma apresentar contestações padronizadas em processos semelhantes, o que caracterizaria abuso do direito de defesa. Sobre o procedimento adotado, assinale a afirmativa correta. Pessoal, notem que uma tutela de evidência foi concedida liminarmente, fundada no abuso do direito de defesa. Pessoal, vamos analisar o artigo 311. Nos termos desse dispositivo, a tutela somente poderá ser concedida liminarmente quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante e, se tratar de pedido repersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob combinação de multa. Essas são as duas únicas hipóteses de concessão da tutela de evidência em caráter liminar. Aqui, a juíza concedeu uma tutela de evidência liminarmente sob fundamento no abuso do direito de defesa, que não é previsto em lei. Então, o juiz errou ao conceder liminarmente a tutela de evidência, pois é necessária a oitiva do réu antes de concedê-la com fundamento no abuso do direito de defesa. Alternativa correta, alternativa D. Questão 53. Em virtude de acidente sofrido nas dependências da loja da operadora de celular Falimás,
Luana ajuizou a ação em face da empresa em questão, buscando indenização por danos materiais e morais, com a concessão da tutela de urgência para o pagamento imediato de despesas médicas. Os aspectos fáticos de suas alegações foram comprovados por meio de documentos, sendo certo que sua tese jurídica encontra respaldo em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, sobre casos na afirmativa correta. Pessoal, de início a gente já nota que estamos diante de uma hipótese de concessão liminar da tutela de evidência. Por isso, a alternativa correta é a alternativa que diz que será possível a concessão da tutela de evidência, podendo ser dispensada para tanto a prévia oitiva da ré. Analisando as demais alternativas. Alternativa B. A concessão da tutela de urgência poderá ser liminar e dependerá da demonstração de perigo de dano. Não, exatamente essa é a principal diferença da tutela de evidência para a urgência. Na tutela de urgência, eu tenho que demonstrar o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Alternativa C. A tutela antecipada que for concedida em caráter incidental torna-se estável se a decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso, levando-se à extinção do processo. Pessoal, a tutela em caráter antecedente e não incidental. E a alternativa D, concedida a tutela de urgência da evidência, somente poderá ser revogada até o fim da instrução processual. Essa alternativa ela está incorreta porque ela está em desacordo com o artigo 296 do CPC, que diz: a tutela provisória conserva sua eficácia na dependência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Então, por isso, a alternativa D está incorreta, que diz que a tutela ela vai ser revogada até o fim da instrução processual. O último tópico que eu pretendo revisar com vocês é a ação civil pública. Pessoal, 3 pontos muito importantes para a prova. Primeiro, quem são os legitimados para a propositura das ações civis públicas? Essa legitimidade está prevista no artigo 5º da Lei 7.347 de 85, e eu destaco para vocês as associações. Por quê? Para que a associação ela seja legitimada para a propositura da ação civil pública, é necessário que ela esteja constituída há pelo menos 1 ano e que inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público social, ao meio ambiente, ao consumidor, enfim. Depois façam a leitura para vocês entenderem que a associação ela tem requisitos para figurar no ativo de uma ação civil pública. Quais sejam? Estar constituída pelo menos 1 ano e ter aí uma dessas finalidades previstas na lei. Segundo ponto, o Ministério Público. Se o Ministério Público ele não figurar no polo ativo da ação civil pública, ele necessariamente vai acompanhar aquele processo como fiscal da lei. E além disso, como regra, as ações civis públicas elas vão ser competência do foro do local onde ocorrer o dano. Feita essas considerações, vamos analisar as questões. Questão 53. A Sociedade Empresária Sucesso veiculou propaganda enganosa acerca de um determinado produto com especificações distintas daquelas indicadas no material publicitário. Aproximadamente 500 mil consumidores, dentre os quais alguns hipossuficientes, compraram o produto. Diante disso, a Associação de Defesa do Consumidor, constituída há 10 anos, cogitou a possibilidade de realizar uma ação civil pública, com base na Lei 7.347 de 85, para obter indenização para tais consumidores. Diante dessas informações, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. O Ministério Público é parte ilegítima para a propositura da ação civil pública. Não, pessoal, o Ministério Público ele está aqui no artigo 5º, então ele tem legitimidade. Alternativa C. Qualquer consumidor lesado pode propor ação civil pública. Não tem previsão no artigo 5º para os consumidores, então eles não possuem essa legitimidade para ação civil pública. Alternativa D. A propositura da ação civil pública pela Defensoria dispensa a participação do Ministério Público no processo. Pessoal, tópico 2 da nossa revisão. Se o Ministério Público ele não está no polo ativo, ele vai atuar como fiscal da lei. Alternativa correta, alternativa B, que diz: a Associação de Defesa do Consumidor pode propor ação civil pública. Notem que o enunciado ele destacou que aquela associação ela está constituída há 10 anos e que ela tem aí como finalidade a defesa do consumidor. Próxima questão. Questão 57.
A Associação Amigos da Natureza, constituída há 2 anos, com a finalidade institucional de proteger o meio ambiente, tem interesse na propositura de uma ação civil pública, a fim de que determinado agente causador de dano ambiental seja impedido de continuar a praticar o ilícito. Procurado pela associação, você, na qualidade de advogado, daria a orientação de: alternativa A, não propor uma ação civil pública, visto que as associações não têm legitimidade para manejar tal instrumento. Errado, pessoal. A associação, ela tem sim legitimidade para manejar uma ação civil pública, desde que preencha esses 2 requisitos previstos em lei. Alternativa C. Apenas propor ação civil pública quando a associação estiver constituída há pelo menos 3 anos. Notem que a lei fala em 1 ano. A associação, ela tem que estar constituída há pelo menos 1 ano e não 3 anos. Alternativa D. A associação tem iniciativa subsidiária, de modo que só pode propor ação civil pública após demonstração de inércia do Ministério Público. Então, pessoal, o artigo 5º prevê a legitimidade tanto do Ministério Público como da associação. E a alternativa correta é a alternativa B, que diz: propor uma ação civil pública, já que a associação está constituída há pelo menos 1 ano e tem, entre seus fins institucionais, a defesa do meio ambiente. Exatamente o que prevê o artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública. Pessoal, essa foi a resolução das questões de processo civil dos exames 24 ao exame 28. Nesse momento, eu desejo para vocês muita calma, muita sorte, que vocês sigam confiantes em toda essa preparação. Vocês resolveram simulados, vocês acompanharam a nossa resolução de questões e eu tenho certeza que o resultado vai ser consequência de tudo isso. Então vai sim dar tudo certo. E no dia da prova, deem o máximo de vocês em todas as questões. Então, chegou na questão 40, vai tomar uma água, vai lavar o rosto e não deixem o cansaço atrapalhar o desempenho de vocês. Busquem foco do início ao fim, que eu tenho certeza que vai sim dar tudo certo. E eu espero muito encontrá-los na segunda fase. Boa sorte, pessoal!